Por que certos políticos defendem o aborto? Certos políticos não, né? Geralmente políticos de esquerda, porque o aborto é uma agenda central da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo. Inclusive aqui nos Estados Unidos, para o público feminino, saiu uma pesquisa da Gallup recente, o aborto está no tópico número 1 entre as mulheres, acima de economia, acima de imigração, acima de saúde, acima de segurança. Por quê? Esse é o grande cavalo de batalha da esquerda. É a destruição da estrutura moral do Ocidente. Como é que eles buscaram fazer isso? Estão fazendo isso há muito tempo? Através da liberação sexual completa, né? Esse pessoal da escola de Frankfurt identificou que se você estimula as pessoas a destruírem os seus vínculos, né, você casar com alguém para ter filhos e tudo mais, você retira dois aspectos principais da resistência a um Estado totalitário socialista. Primeiro, a família, porque se você não tem família, você não tem uma rede de apoio, isso é substituído pelo Estado. E, segundo, a religião, né, os valores morais mais elevados. Se você se transforma num escravo dos seus próprios desejos primários, você se torna uma pessoa mais fácil de controlar. Né? E esse é o objetivo, transformar a sociedade em escravos dóceis. Se você quiser entender isso melhor, isso é abordado de maneira brilhante naquele livro do Aldous Huxley, né? O Admirável Mundo Novo. Então é uma forma diferente de controle totalitário. Os comunistas perceberam que a implementação da revolução do proletariado na ponta do fuzil não deu certo, é um sistema que não fica de pé, é preciso buscar uma outra alternativa, e desde a década de 60 eles apostaram todas as fichas nisso. Então, se você tem a liberação sexual completa, para ela ser completa, você precisa ter esse aspecto do aborto. E como a visão do mundo é materialista, não se trata ali de um bebê no ventre da mãe, né? Se trata apenas de um punhado de células que pode ser simplesmente descartada, né? Essas células não precisam ter nenhum direito, não tem nenhum problema em você simplesmente descartá-las. Então é por isso que a esquerda defende o aborto. É possível que alguns militantes de redação confiem que a ditadura e a censura no Brasil não os atingirão? É óbvio, né? Porque eles não tratam isso como censura nem como ditadura, mas como defesa da própria democracia. E como eles estão do lado certo, eles não serão censurados. É apenas quando a censura bater na bunda deles, em alguns casos já bateu específico, é que a pessoa entende, mas daí já é tarde demais, porque toda a estrutura de repressão já está montada, né? Como aconteceu em todos os países em que o socialismo avançou. Então, sim, eles acreditam que não serão alvo, mas sim, é uma certeza, né, absoluta que todos serão alvo num ambiente de repressão política de fim da liberdade de expressão. Qual é o amparo legal para a fixação dessas multas absurdas? Eu acho que nessa altura do campeonato a gente pode dizer que nós não estamos mais no terreno das leis, no terreno das constituições. Nós estamos no terreno da arbitrariedade e de um sistema de justiça que tem duas posturas específicas. Para aquelas pessoas que cometem o crime de defender ideias conservadoras, defender o movimento de direita, há um sistema de repressão brutal ao arrepio da Constituição. Então são multas, são prisões arbitrárias, não há devido processo legal, não há direito de defesa, processos sumários com condenações pesadíssimas. Do outro lado, nós temos todos os tipos de crime. Recentemente, essa semana, mais denúncias, mais processos contra políticos, né, senadores ou senadores foram simplesmente arquivados por falta de provas. Todos os corruptos pegos pela Lava Jato, quase todos, foram soltos, tiveram penas anuladas. A gente está no passo agora de devolver dinheiro para os corruptores, enquanto, né, a senhora lá, melhor colocando, né, a jovem que escreveu algumas coisas numa estátua, está presa há quase 2 anos e possivelmente será aí condenada a 17 anos de cadeia. Enquanto isso, né, todos os corruptos, piores traficantes, até homicidas têm penas menores, isso quando são condenados. É isso que virou o Brasil. Qual seria a solução para a educação pública no Brasil, já que muda governo e o MEC continua? Eu creio que o principal movimento
seria colocar o foco na educação básica. É um subsídio gigantesco que é dado na educação superior, que virou uma máquina de formação de militância de esquerda com qualidade cada vez menor, enquanto que a educação básica vai muito mal, né? O Brasil não gasta pouco em educação, o Brasil gasta muito em educação em relação ao PIB, mas gasta mal, né? Então, o processo passa pela despolitização da educação, número 1, e o foco dos investimentos das verbas no primeiro e segundo grau e não lá no curso superior. Eu creio que nós deveríamos privatizar completamente o curso superior e o Estado poderia dar bolsas para aqueles estudantes que não têm como pagar a universidade. Só esse movimento já liberaria muita verba para investir em educação básica, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Você acha que votar em Pablo Marçal é uma boa para São Paulo? E Tarcísio Freitas é um político de direita? A política, né, especialmente no Brasil, não é votar no candidato dos sonhos, mas votar usualmente no menos pior. Então, olhando do ponto de vista do menos pior, nós temos que entender que o desastre completo para São Paulo seria Boulos. Creio que nenhuma pessoa minimamente aí bem posicionada politicamente vai discordar disso, né? Como é que você vai colocar na prefeitura da maior cidade da América Latina, um dos maiores orçamentos do Brasil, um sujeito que defende invasão de propriedade privada, né? Que já operou ativamente nisso e tem uma postura de extrema esquerda. Então, esse é o ponto de partida. Em relação às alternativas, eu vejo o Pablo Marçal com ideias interessantes, mas com um passado complicado, né? E eu vejo o problema do Nunes como um representante do Centrão, Kassab, essa turma toda aí que está em conluio com a esquerda brasileira para perseguir sistematicamente a direita, para retirar os nossos direitos, né, para nos calar, para nos censurar. Centrão, né? Então, não há uma situação fácil aí nas eleições da Prefeitura de São Paulo. Eu gosto muito da Marina Helena, mas aparentemente ela tem poucas chances. Qualquer que seja o caso, eu acho que o objetivo principal é impedir o Boulos de chegar à Prefeitura, né? Se o Marçal seguir a postura que ele adotou como plataforma, uma postura liberal, né, em termos econômicos e com várias agendas conservadoras, seria ótimo. Mas o problema, né, é justamente o seu passado, as demonstrações aí que colocam a pulga atrás da orelha, né? Esse é o grande X da questão. Em relação a Tarcísio, eu vejo com muita ressalva desde o princípio, porque eu particularmente enxergo, né, muita gente fica brava comigo quando eu falo isso, mas vejo o Tarcísio como um tucano, melhorado talvez, mas eu não consigo ver ele como um candidato disruptivo, né, que veio para resgatar o Brasil, para refundar o Brasil. Eu vejo ele muito parecido com o papel aí que os tucanos faziam quando a gente tinha o Teatro das Tesouras ao longo dos primeiros 15 anos aí do milênio, que a gente teve PT e PSDB, né, um pouquinho antes, Fernando Henrique em 94, se alternando no poder e sugerindo que um partido era de esquerda, outro de direita. Então, não vejo ele assim como um candidato de direita, talvez no máximo centro-direita ou até mesmo centro-esquerda. Me causa muita preocupação também a proximidade dele com a Agenda 2030, com o Fórum Econômico Mundial, com toda essa agenda autoritária globalista, né? Então, não é, né, uma liderança dos sonhos para a direita conservadora. Você acredita que Israel possa tentar dessa vez destruir as instalações nucleares do Irã? Olha, seria ótimo, né? Porque hoje eu vejo o Irã como uma grande ameaça à paz global. Uma grande ameaça ao mundo. Esses caras têm uma postura completamente totalitária, eles têm uma visão de destruição do Ocidente, um ódio completo pelos não alinhados ao Islã, e seria uma tragédia para o mundo que eles colocassem a mão numa bomba operacional, né? Parece que é uma questão de tempo. Infelizmente, a gente tem aqui nos Estados Unidos uma liderança fraca, quando não mal intencionada. O Biden não existe mais como presidente, então é a cúpula do Partido Democrata que faz a gestão do país, e é uma cúpula que também não inspira nenhuma confiança, né? O próprio Biden está desencorajando Israel a retalhar o ataque que foi feito por Irã, com mais de uma centena de mísseis balísticos, e que poderia enfraquecer
o regime. A manutenção da paz no mundo e do próprio Ocidente, da existência do Ocidente, depende de desarmar literalmente essa bomba relógio. Nesses tempos sombrios é melhor dolarizar aos poucos? Sem dúvida, né? Deixar todos os seus recursos num país só, numa moeda só, numa jurisdição só, nunca é uma boa ideia. É sempre interessante diversificar, não necessariamente só em dólar, mas em outras moedas, em outros ativos, diversificar globalmente o seu patrimônio. Eu, especialmente hoje, com esse governo, não tenho confiança alguma nas autoridades brasileiras para manter o valor da moeda e para eventualmente não tomar medidas que impeçam a saída de capitais em algum momento. Eu acho que esse é um cenário bastante provável. Zuckerberg tentando melhorar a sua imagem com a direita é um sinal que Trump é favorito? Eu creio que é um hedge, uma proteção, porque se o Trump ganha e ele mantém uma postura combativa, como ele fez nas últimas eleições, em que ele colocou 500 milhões de dólares para eleger o Biden, ele fica em maus lençóis. Se ele faz essa aproximação com a direita e tenta limpar a sua barra, pode ficar um pouquinho mais protegido. Se a Kamala Harris ganha, ele retoma a postura, de militância pela esquerda. Então, não necessariamente é um prognóstico de vitória de Trump, mas é uma sinalização que ele enxerga uma boa possibilidade, pelo menos, de Trump virar o presidente. Como são cobrados os tributos sobre operações feitas no mercado americano? Se você é um investidor brasileiro aqui nos Estados Unidos, você não precisa se preocupar em tributação nos Estados Unidos, só no Brasil, porque basicamente você está isento de ganho de capital. Ou seja, se você compra uma ação e vende mais caro, você não paga imposto aqui nos Estados Unidos, você só paga no Brasil. E sobre dividendos, por exemplo, de empresas americanas, se você tiver essas ações, tem algo chamado withholding tax, que é de 30%. Então, essa taxa já fica descontada aqui na corretora automaticamente e você usa isso como crédito para pagar o imposto no Brasil. Então, você não precisa se preocupar em declarar imposto nos Estados Unidos ou pagar imposto aqui, que é tudo feito de forma automática. Com um déficit de trilhões, como a Moody's elevou a nota de crédito do Brasil? O problema não é nem o tamanho do déficit, o problema é a trajetória. Então, o que a gente está vendo desde o início deste desgoverno é um aumento brutal dos gastos públicos e mesmo com o aumento da arrecadação através da majoração dos impostos, a gente não consegue atingir ou convergir para o equilíbrio das contas públicas. Agora, por que a Moody's faz isso, inclusive contra as outras agências? Não sabemos, O Haddad esteve aqui nos Estados Unidos, foi visitar a agência e depois tivemos isso que o mercado não engoliu, porque por um aumento de nota de crédito, até perspectiva positiva de se atingir, de repente, o investment grade em algum momento, seria para o dólar corrigir forte, a bolsa subir forte, e nada disso aconteceu porque o mercado ficou, o que está acontecendo aí? Essas agências, na verdade, elas perderam completamente o respeito do mercado quando nós tivemos a crise subprime. Títulos que foram definidos como AAA, como super seguros, eram títulos podres. E desde então essa credibilidade nunca foi recuperada. Eu particularmente hoje em dia utilizo esses ratings de crédito como uma sinalização inicial, mas a gente faz aqui na empresa uma avaliação por conta própria. Nós temos os nossos próprios critérios para avaliar a qualidade de crédito. Em relação ao governo brasileiro, é piada dizer que as contas públicas melhoraram. Se é verdade que no resto do mundo há uma tendência à piora das contas públicas, inclusive aqui nos Estados Unidos, isso sempre foi. Então não é justificativa para dizer, não, mas é que o Brasil, perto de países desenvolvidos, não está tão mal assim, porque sempre houve essa mesma situação. Então, é no mínimo estranha essa definição da Moody's e não mexe aí com a minha avaliação sobre o que está acontecendo no Brasil. A trajetória do endividamento lembra muito o governo Dilma, que produziu a maior crise econômica da história do Brasil em tempos em que o mundo estava bem. Não muda nada a minha perspectiva. Como a inflação americana pode influenciar a taxa Selic no Brasil? Influencia diretamente. Apesar de hoje o principal driver para a Selic ser a completa irresponsabilidade fiscal desse governo, ou seja, uma agenda doméstica. Mas a partir do momento que as autoridades monetárias dos Estados Unidos e mesmo a governança americana permite um nível de inflação mais alto que o usual, os americanos acabam exportando a inflação para o mundo, visto que a base monetária na prática, a reserva
do mundo inteiro é o próprio dólar. Então, os Estados Unidos estão inflacionando o mundo inteiro com uma política também irresponsável fiscalmente e de impressão descontrolada de dinheiro e recompra de títulos públicos e assim por diante, né? A monetização da dívida. Então, é algo negativo. Mas hoje, sem sombra de dúvida, o principal fator que pressiona para cima a taxa de juros é um governo gastador. A direita é tão burra, só nos últimos anos teríamos material para fazer uns 20 documentários destruindo a esquerda. Mas veja, não é só uma questão de documentário, né? A informação já está circulando. O problema é que, conforme o aparelhamento das instituições vai acontecendo, da cultura, né, da educação, de órgãos de Estado, da imprensa, não adianta você falar a verdade, porque a pessoa já foi alvo de uma lavagem cerebral ao longo da sua vida, desde que inicia lá a escola, ou até fica acompanhando uma novela da Globo, né, um jornal nacional. Isso vai desenvolvendo anticorpos para a verdade. É assim que funciona a manipulação das massas. Então o furo é mais embaixo, né? Não adianta só fazer um documentário ou falar a verdade. Você precisa fazer o mesmo processo de ocupação de espaços e um trabalho de longo prazo para mudar esse cenário. Só fazer um documentário não adianta, infelizmente. Aplicações em conta global tipo XP podem sofrer confisco também. Quando você abre uma conta na XP Internacional, você está respondendo à jurisdição americana, não a brasileira. Então a justiça brasileira não tem acesso direto a essa conta. Quando há um bloqueio judicial, isso se refere às contas que estão no Brasil. Há, de fato, um acordo de colaboração judicial entre Brasil e Estados Unidos. Mas isso tem que passar por um juiz americano. Ou seja, se há um bloqueio de uma conta americana feita por um juiz brasileiro, esse processo tem que ser remetido para os Estados Unidos e um juiz americano tem que chancelar este bloqueio. Mesma coisa, o inverso. Na prática, o que acaba acontecendo é que esse tipo de bloqueio judicial de uma conta americana por iniciativa da justiça brasileira só acontece em casos muito evidentes, né? Em que há políticos envolvidos, em que há crime organizado, tipo tráfico de droga ou tráfico de armas, coisas muito mais sérias. Os bloqueios que acontecem por situações não tão gravosas não costumam funcionar aqui nos Estados Unidos. A justiça a brasileira nem busca fazer isso porque é um processo muito custoso, né? Então, na prática, é muito difícil fazer o bloqueio de contas de brasileiros aqui nos Estados Unidos por iniciativa da justiça brasileira. Como foi o debate entre os candidatos a vice nos Estados Unidos e como estão as chances de vitória de Donald Trump? Nós tivemos o debate entre J.D. Vance, que é o vice do Trump, e o Tim Walz, que é o vice da Kamala Harris. E basicamente foi uma lavada, né? O J.D. Vance destruiu o Tim Walz. Tim Walz é reconhecidamente um mau debatedor e é um mentiroso compulsivo, né? Desde que ele foi indicado, várias mentiras que ele contava foram desmascaradas. Ele falava que tinha ido lutar no Afeganistão. Foi descoberto que a Guarda Nacional, em que ele era oficial, foi destacada para ir no Afeganistão, ele pediu baixa, né, um pouco antes de ir. Ele disse que estava na China quando teve os protestos lá da Praça da Paz Celestial, que acabou desembocando naquele massacre horrendo, e ficou evidente que ele não estava lá, né? Ele foi desmentido também, inclusive no debate esse assunto surgiu. Então foi um debate com uma vitória acachapante do J.D. Vance. Mas, infelizmente, a esquerda se movimenta atrás de chavões, atrás de ofertas, né, impossíveis para os idiotas úteis e não faz muita diferença esse tipo de debate. Como governador, Tim Walz apoiou toda a agenda extremista, né? Passou uma lei que garantia cirurgias de mudança de sexo na rede de saúde do estado, inclusive para menores de idade que vinham de outros estados onde isso é proibido. Ele assinou uma lei do aborto que, na prática, né, oferece aborto em qualquer estágio da gravidez, sem maiores justificativas, né? Fala em saúde da mãe, mas envolve saúde psicológica, ou seja, cabe qualquer coisa. Ele já declarou há algum tempo que o Partido Democrata não pode ter vergonha de se autodeclarar socialista, que ele era um socialista com orgulho. Então, basicamente, é um extremista de esquerda que é compatível com a Kamala Harris e que não representa nem de longe os valores americanos. Já o J.D. Vance
é um sujeito que tem uma história de vida fantástica, uma história de superação. Inclusive, o livro que ele escreveu sobre isso virou um filme do Netflix, que eu recomendo fortemente. No Brasil, recebeu o nome de Era Uma Vez um Sonho. Em inglês é o Hillbilly Elegy. Conta a história de um menino que nasceu numa família pobre, cuja mãe era drogada, né? Uma história muito comum no Rust Belt, aquela zona nos Estados Unidos que empobreceu muito com a desindustrialização do país, né? Com a fuga das empresas para a China. Ele conseguiu superar todas essas dificuldades, se formou como advogado numa universidade top e se elegeu senador, um dos senadores mais jovens da história dos Estados Unidos. Então são dois sujeitos muito diferentes. Obviamente que um representa os valores americanos e o outro representa a corrente, né, a ideologia que quer destruir os Estados Unidos, destruir o Ocidente. Em relação a Trump, a gente está com uma disputa aparentemente bastante acirrada. As casas de aposta colocam 50% de chance de vitória. Eu acho que essa chance é um pouco maior, porque há um histórico, há um padrão de pesquisas, né, da militante de redação, da imprensa em geral, de todo o establishment, das empresas de tecnologia empurrarem o candidato de esquerda e demonstrarem uma situação mais favorável do que de fato está. Da mesma maneira que acontece no Brasil. Então eu vejo que a vantagem de Trump é maior do que essa, mas a gente não pode desconsiderar toda a capacidade desse pessoal de fazer sacanagem, né? Então eles trouxeram milhões de ilegais, deixaram entrar milhões de ilegais no país e vários estados, inclusive a Califórnia, né? A Califórnia à frente, passou leis recentes proibindo cidades de exigirem documentação para votar, por exemplo. Então, e em alguns estados, inclusive, não há exigência de prova de que você é um cidadão americano para poder se registrar para votar. Então é possível sim que nós tenhamos manipulação em massa e isso pode definir essas eleições. Mas a corrida está acirrada. Eu ainda acredito na vitória de Donald Trump. O fato de Bolsonaro se aproximar de políticos questionáveis pode levar à perda de capital político? Eu creio que o problema não é a aproximação com políticos questionáveis, porque praticamente todo político é questionável. O grande problema que eu vejo é que Bolsonaro nasceu, cresceu e virou presidente por conta desse movimento antissistema que surgiu a partir de 2013, no movimento pelo impeachment, né, na percepção de que o sistema brasileiro está falido, é completamente corrompido. A partir do momento que ele se aproxima do Centrão, que é o grande pilar desse sistema corrupto, e tenta negociar com o sistema, que é o que ele fez a partir da chegada à presidência, e agora parece que a situação é pior, o apelo é perdido, porque justamente o brasileiro, especialmente o conservador, não quer a manutenção de um sistema corrupto, que é a refundação do Brasil. Então esse é o principal problema. Por que o Brasil está tão polarizado, Leandro? É por causa do ódio entre Lula, Jair Bolsonaro e Moraes? Não, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: até o início dos protestos contra a Dilma, né, com o desastre da política econômica da Dilma, nós tínhamos uma espécie de hegemonia de esquerda no Brasil. A direita surgiu e aí a militância de redação, os jornalistas que são de extrema esquerda ou de esquerda, em quase sua totalidade, né? Se eu não me engano, a última pesquisa feita por jornalistas, para jornalistas, mostrou que apenas 5 ou 6% de jornalistas se declaram como direita. Quando surgiu a direita, começou a se falar em polarização. E esse é um fenômeno global, né? Quando a direita começou a ter voz por conta da internet, aí se falou das agruras da polarização. A polarização não é o problema. A polarização faz parte do jogo político. O problema é quando justamente você tem a hegemonia e um lado está censurado, está proibido de falar, seja pela retirada de espaços, seja pela ação, como no Brasil, do judiciário para perseguir e censurar o lado da direita do espectro político. Então o problema não é a polarização. O problema é justamente a falta de polarização, né? Porque você veja, ninguém fala em extrema esquerda, como se não existisse, né? Sempre extrema direita, que é o problema. A questão é que a esquerda dominou certos ambientes, certas instituições e acaba suprimindo o debate e acusando a direita de polarização, quando os mais extremados são eles.